E aí, família? Tranquilo? Esse veio de uma parte 4 de uma série que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar no card acima a playlist com os outros 3 episódios. Mas para tu que já assistiu, vamos parar de enrolação e só bora para a continuação. E ouvindo aquilo, as crianças ficaram completamente perplexas e perguntaram com inocente curiosidade como poderiam entregar a sua fé. E Arcádios, com um sorriso gentil, se inclinou até o nível delas. E ele disse para fecharem os olhos e juntarem as mãos, pedindo que pensassem nele com todo o coração. As crianças, obedientes e confiantes, juntaram as mãos conforme ele falou. Então, Arcádios segurou gentilmente a mão de uma das meninas. E para surpresa de todos, uma esfera de luz brilhante apareceu em suas mãos, iluminando a área com um brilho mágico e acolhedor. E a menina, incapaz de esconder sua surpresa, exclamou maravilhada: "Uau!" E Arcádios, ainda sorrindo, expressou sua gratidão por eles se lembrarem dele. E ele garantiu que criaria um mundo onde poderiam crescer em segurança e felicidade. E a menina, com um rosto iluminado de esperança, respondeu com um sorriso que aguardava ansiosamente por aquele futuro. E de repente a cena mudou e fomos transportados de volta ao campo de batalha caótico. Arcádios estava firme, segurando uma luz que parecia uma fumaça na mão. E ele correu em direção à heroína da fé que já havia conquistado os corações de milhões de católicos. Hannah, com uma voz cheia de confiança, notou que Arcádios tinha apenas 2 asas e zombou dele, dizendo que deve ser difícil quando se perde vários crentes. E apontando um dedo para ele, ela declara que isso nem seria uma luta justa. E então, um grande número de seus seguidores avançou sobre Arcádios. E apesar das chances esmagadoras, Arcádios se apegou à sua fé, que era sua única força que poderia ser contada em uma mão. E os seguidores de Hannah, como bestas vorazes, tentaram mordê-lo. Eles voavam em bandos, tentando morder e rasgar a sua determinação. E Arcádios, com uma grande determinação, se perguntou o quanto teria de suportar. Ele sabia que não poderia gastar toda sua fé neles. E se a batalha de fé fosse medida em números, Arcádios já estaria derrotado. E ele só precisava aguentar um pouco mais. E quando os últimos seguidores de Hannah foram enviados em sua direção, Arcádios abriu seus olhos. Suas roupas estavam esfarrapadas e seu corpo exibia inúmeras marcas de mordidas. E olhando para a frente, ele ficou surpreso. Diante dele estava uma colossal menina anjo com asas negras, soprando uma trombeta que emitia uma energia escura incrivelmente forte. E Hannah, que é uma pessoa vingativa, proclamou que sempre devolve tudo na mesma moeda. E uma enorme flecha de luz explodiu na frente de Arcádios. Mas a fé é realmente apenas um número? E Hannah e seu gigantesco anjo ficaram olhando à frente com um sorriso presunçoso enquanto a fumaça começava a se dissipar. E um militar, assistindo aos acontecimentos nas telas, olhou em puro terror e declarou que era um milagre. Arcádios permaneceu na mesma posição, com a sua auréola brilhando ainda mais apesar de seus ferimentos. E Hannah, frustrada, gritou, questionando se ele era louco de suportar aquele ataque de frente sem nenhuma proteção. E o corpo de Arcádios estava coberto de queimaduras, e sua condição parecia terrível. No entanto, ele sabia que a fé não era algo que poderia ser definido por quantidade. Então, Arcádios fixou seus olhos em Hannah e ele falou, dizendo que essa era a diferença fundamental entre eles. A fé que ele recebia e a devoção impulsionada pelo medo que ela comandava. Eles tinham fontes completamente diferentes. Então, Arcádios estendeu a mão e a sua mão começou a brilhar com um azul brilhante, simbolizando as sementes de bondade plantadas nos corações dos órfãos de séculos atrás. E de repente, fomos transportados de volta no tempo para o momento em que Arcádios distribuía pão para pequenos mendigos. E um dos meninos, olhando para cima com olhos arregalados, confessou que não tinha dinheiro.
E Arcádios, com um sorriso gentil, disse para ele crescer primeiro e depois que conhecer outro órfão, ele deveria dar tanto pão quanto ele recebeu hoje, e acariciou gentilmente sua cabeça. E à medida que o menino crescia, ele se lembrava das palavras de Arcádios e, por sua vez, começou a distribuir pão para as crianças necessitadas, falando para elas a mesma coisa que Arcádios disse a ele. E uma dessas crianças levou essas palavras a sério. E mais tarde, quando cresceu, abriu um orfanato em homenagem a Arcádios. As crianças corriam até esses jovens sorrindo e abraçando com alegria. E o jovem, com o coração cheio de esperança, disse-lhe que, quando crescessem, deveriam se tornar adultos que ajudam aqueles em necessidade. Então, voltamos ao campo de batalha, onde Arcádios segurava uma fé que havia passado através de séculos, pendurando e crescendo mais forte com cada geração. E ele olhou firmemente para Hana, segurando a lança divina, entoando o feitiço, Compaixão de Damian. E Hana, surpresa, perguntou em voz alta que tipo de lança poderia ser essa. E Arcádios, com uma voz cheia de convicção, declarou que essa lança, um símbolo de seu orgulho na fé, poderia servir como um farol para guiar a humanidade para fora da escuridão e em direção à luz. Então, a lança brilhou intensamente e ele enfatizou que o significado de sua vida estava incorporada nessa própria lança. E ele desafiou ela a tentar bloquear o seu caminho, se pudesse. E Hana riu, zombando de que a fé dele era de uma mixaria de pessoas que nem poderia se opor a ela. Ela refletiu que havia muitos crentes dispostos a sacrificar as suas vidas por ela, e com um estalar de dedos, ela ordenou que seus seguidores a atacassem, mas, para seu choque, eles não se moveram. Confusa e cada vez mais frustrada, Hana olhou para seus seguidores. E lágrimas escorriam debaixo de suas vendas enquanto permaneciam imóveis. Desesperada, ela gritou para eles, exigindo saber por que eles não estavam se movendo. E Arcádios, com uma voz calma mais firme, explicou que eles haviam visto o que era a verdadeira fé e perceberam quão nojenta era a fé deles. E em um gesto poderoso, Arcádios lançou a sua lança contra a heroína da fé. E a lança acabou atingindo o estômago de Hana com imensa força, fazendo cuspir sangue. E apesar do ferimento grave, ela gritou que esses ferimentos eram insignificantes para ela e que poderia se recuperar. E enquanto segurava a lança cravada nela, uma realização surgiu. O medo que a consumia estava começando a desaparecer. E dominada pela emoção, ela começou a chorar. E memórias de seu passado começou a inundar a sua mente. E à medida que a venda sobre seus olhos começava a se romper, a raiva, a tristeza e o medo que a aprisionavam começaram a se dissipar. Em um grito desesperado, ela gritou para Arcádios, acusando-o de fingir entender essa situação. Ela o culpou por não tê-la salvado antes, pois as religiões foram criadas para que pessoas como ele os protegessem. Enquanto isso, as vendas nos olhos dos seguidores dela também começaram a se desintegrar, e eles olharam para frente com confusão e medo, lutando para compreender a situação. E com o estômago perfurado, Hana fechou os olhos e, movido por uma mistura de raiva e desespero, correu em direção a Arcádios, declarando que ainda não tinha acabado. E Arcádios, pendurado no ar, viu Hana transformar sua mão em uma lança. Ela se perguntou se matá-lo restauraria a crença de seus seguidores nela e lhe permitiria recomeçar. Entretanto, Arcádios fez um movimento inesperado. Ele abriu as mãos diante dela, um gesto de aceitação e paz. E ela não entendia o que estava acontecendo, mas o esfaqueou com a própria lança de Arcádios. E ao fazê-lo, Arcádios olhou para ela com lágrima nos olhos. Ele disse que, desde o início, era ela a quem deveria ter sido confortada. Ele a via como uma pobre menina perdida. E Hana, em agonia, gritou para Arcádios soltá-la. Mas Arcádios, abraçando-a, segurou a lança com uma mão e confortou com a outra, dizendo: "Tá tudo bem, criança. Tudo ficará bem." E Hana, com a voz cheia de arrependimento e tristeza, disse que, se ele tivesse ouvido suas orações antes, talvez as coisas tivessem sido diferentes.
e a venda sobre seus olhos agora havia caído completamente. E Arcades declara que seria ótimo se isso tivesse acontecido, já que sua missão era nunca deixar uma criança abandonada sozinha. E enquanto ele falava, a luz do sol descia do céu, banhando ambos em sua luz quente e curadora. E atrás de Arcades, uma obra sagrada de ferro se materializou, e junto com a heroína da fé, Arcades mergulhou nessa estrutura sagrada para um portal a outro reino. E mudando de cena, agora no coração do Vale do Silício, nos Estados Unidos, a heroína da Reforma estava em uma sala de controle de alta tecnologia, com seus olhos voltados a várias telas que exibiam militares. E um dos oficiais presentes, perplexo, perguntou por que as forças ocidentais tinham sido desviadas do oeste para o leste, e o que esse deslocamento estratégico poderia significar, e ele se perguntou isso em voz alta. E a heroína da Reforma explicou que a frente ocidental precisava ser deixada vazia. Ela sugeriu que declarassem estado de emergência e redirecionassem as tropas imediatamente. E outro oficial, igualmente confuso, questionou a lógica de permitir que o herói da Reforma da Coreia do Sul entrasse em suas fronteiras sem nem mesmo impedir. E ele perguntou, um tanto incrédulo, se ela achava que seu exército era fraco. E ouvindo isso, a heroína da Reforma respondeu que, infelizmente, a coragem sozinha não garante a vitória. E o herói da Reforma da Coreia estava acostumado a lutar contra armas modernas, ou seja, isso resultaria na perda de vários soldados inutilmente, já que eles simplesmente não tinham como sequer chegar nele. Então, pensando nisso, ela propôs uma estratégia ousada. Para combater monstros, eles precisavam de um monstro próprio. Por isso, ela enfrentaria o inimigo sozinha. E os soldados trocaram olhares preocupados, e um deles finalmente perguntou se havia algo em que pudesse ajudar. E a heroína da Reforma o instruiu a fazer coisas que apenas humanos como eles poderiam fazer. E quando perguntado se isso significava invocar o estado de emergência, ela confirmou, explicando que as pessoas são mais propensas a depositar sua fé neles, que são seres vivos e humanos como eles, do que uma mera máquina como ela. E um homem de terno, ouvindo suas palavras, concordou e a tranquilizou de que deixariam a tarefa assustadora de lidar com o herói com ela. No entanto, algo o incomodava. Ele disse à heroína da Reforma a não se chamar de monstro, lembrando-a de que ela possui feitos próximos de um herói. E mesmo que agora ela fosse uma máquina, a sua essência era muito próxima à de um humano. E a heroína da Reforma, ouvindo isso, ficou em silêncio e então fez uma reverência respeitosa, prometendo não decepcioná-los. E enquanto a estática enchia as telas, sinalizando o fim da comunicação, a heroína da Reforma instruiu a Asimorph a localizar a garota em questão. E a Asimorph rapidamente cumpriu a ordem, relatando que o alvo havia sido encontrado em um voo para Los Angeles que estava agendado. E o horário do pouso estava fixado, com garantias de que nenhum dano significativo ocorreria antes de sua chegada na cidade. E a heroína da Reforma, sentindo que precisava se mover rapidamente, pediu a Asimorph a traçar a rota mais rápida, pois eles precisavam chegar lá o mais rápido possível. E enquanto isso, no espaço aéreo sobre Los Angeles, zumbia de atividade de inúmeros drones vasculhando a cidade, conduzindo análises detalhadas. E o novo herói da Reforma, observando uma busca meticulosa, comentou frustrado que nem mesmo um rato poderia escapar de sua vigilância. E apesar de estar pronto para destruir todo o continente, se necessário, ele preparou seu canhão carregando uma energia incrivelmente potente. Mas neste momento, a heroína da Reforma chegou voando para confrontá-lo. E o herói da Reforma, surpreso, avaliou a situação. Ele se perguntou como esse antigo robô tinha um equipamento tão avançado, e a heroína da Reforma gritou, acusando-o de ele ter matado muitas pessoas e ferir pessoas inocentes. E o herói da Reforma, impassível, retrucou que não conseguia entender o que ela esperava que ele dissesse. Ela esperava que ele expressasse remorso? E a heroína da Reforma calmamente sugeriu que era hora de ele se arrepender.
E apesar de suas ações passadas, ela acreditava que ainda havia uma chance para ele corrigir os seus erros. Então, ela propôs que ele usasse toda a sua tecnologia para ajudar a humanidade a se reerguer. Entretanto, ele riu da resposta dela, descartando-a como um defeito, e zombou que seus pensamentos eram bem ilógicos, considerando que ela era uma máquina. No entanto, ela relembrou que ambos haviam sido humanos um dia, e os humanos são inerentemente lógicos. E como ela era uma heroína antecessora dele, ela decidiu dar uma chance a ele. Renda-se e pare com toda essa destruição, disse a heroína da Reforma. E o herói da Reforma, surpreso com tal sugestão, ficou momentaneamente sem palavras. Geralmente os fortes dão a chance aos fracos e não o contrário, ele retrucou. Além disso, você foi feita com uma tecnologia de 100 anos atrás. Você acha que pode vencer a geração mais nova? E com um olhar determinado, ela retirou os plugs dos projéteis da chuva explosiva. Vamos ver se você lida com isso. Ele zombou, lançando uma barragem de mísseis em direção a ela, e o ar foi preenchido com um estrondo ensurdecedor de explosões, enquanto uma enorme explosão sacudiu a área onde a heroína da Reforma havia pairado momentos antes. Poeiras e detritos encheram o ar, obscurecendo o campo de batalha. E à medida que a poeira começou a baixar, uma silhueta emergiu do caos. A heroína da Reforma estava ilesa, cercada por uma barreira cintilante. E o novo herói olhou incrédulo. Ela bloqueou? Que tipo de proteção é essa? Não existe essa tecnologia no mundo ainda. Ele murmurou espantado. E a heroína, com calma, respondeu. Quando voltei 100 anos atrás, não fiquei brincando. Usei todas as inovações daquela época para criar novos avanços, trabalhando ao lado das próprias pessoas que você despreza. E para quê, você se pergunta? Para me preparar para os ataques dos futuros heróis. E enquanto ela falava, o ar ao redor dela começou a cintilhar e farfalhar. E de repente, uma ilha maciça materializou-se acima da cidade, flutuando serenamente no céu. Era uma metrópole de alta tecnologia. Ou melhor dizendo, o Vale do Silício, a arma definitiva e a culminação de milhares de esforços científicos e sacrifícios para o benefício das futuras gerações. Era uma cidade militar colossal, um testemunho da engenhosidade e resiliência humana. Preste sua homenagem sucata, ordenou a heroína da Reforma. E voltando um pouco no tempo, para entender um pouco melhor a história, voltamos durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Projeto Manhattan desenvolveu armas nucleares. E ao longo desse período, a heroína da Reforma conheceu inúmeros cientistas brilhantes e testemunhou o potencial ilimitado da humanidade. E após a guerra, essas grandes mentes se reuniram mais uma vez, discutindo sobre o futuro. Ela relembrou um momento crucial, entrando em uma sala cheia de cientistas e reformadores, amigos e camaradas. Conseguimos acabar com a guerra, ela disse, mas agora devemos nos preparar para o futuro. E o preço da falta de preparação será exorbitante. Devemos estar prontos para as futuras batalhas contra os novos heróis. E um dos cientistas, intrigado, perguntou por que ela acreditava que a próxima geração de heróis escolheria o mal, assim como algum de seus predecessores. E ela balançou a cabeça respondendo, não sei ao certo, mas a coisa que eu sei é que devemos orar para que nunca precisemos utilizar essa arma e escondê-la do mundo. E foi isso que marcou o início do projeto do Vale do Silício. Foi um empreendimento monumental que levou anos para ser projetado e ainda mais um tempo para ser construído. E agora ele se erguia como um farol de esperança e uma fortaleza de tecnologia avançada. Enquanto isso, na sede da União da América Central, um oficial militar contatou a heroína da Reforma. Todos dentro de um raio de 100 km de Los Angeles foram evacuados. Não se preocupe com nada, mostre esse herói a força da América. E então ela respondeu, meu respeito àqueles que cumpriram seu dever. Agora eu vou mostrar o poder da tecnologia verdadeiramente avançada. E de repente um manipulador saiu voando da cidade do Vale do Silício, avançando em direção à heroína da Reforma com uma velocidade incrível. Ele a agarrou e começou a puxá-la para trás. E a heroína da Reforma sentiu uma conexão com a cidade
quando a Simorph a informou que a sincronização estava completa e o controle total havia sido transferido para ela. E então ela emitiu uma ordem: Vale do Silício, iniciar combate. E a Simorph respondeu prontamente, abrindo a escotilha dos foguetes. E escotilhas por toda a cidade se abriram, revelando uma dupla de ogivas do tamanho de arranha-céus. E a heroína da Reforma então ordenou: lance 12 mísseis Léo Slizard. E os foguetes dispararam da cidade em alta velocidade, indo em direção ao herói da Reforma. E o herói, confiante em suas defesas, disse: vamos ver o que sua tecnologia do século passado pode fazer. E ele rapidamente emitiu um comando para reduzir a potência de sua barreira de plasma em 70%. E os foguetes atingiram a barreira diretamente, resultando em uma explosão incrivelmente massiva sobre a cidade. E à medida que a poeira começou a baixar, a heroína da Reforma olhou para a nuvem e notou algo brilhando dentro dela. E 2 raios de plasma saíram da área brilhante, e ela então comandou que ativasse o sistema de defesa Newsborn. E escotilhas dos telhados dos prédios no Vale do Silício começaram a se abrir, liberando enxames de grandes drones. E esses drones utilizaram sua energia para criar uma barreira sobre a cidade, onde o ataque acertou em cheio. E embora as cargas de plasma tenham rachado a barreira, ela se manteve firme. E a Simorph relatou que 27% dos drones foram danificados, mas o ataque havia sido desviado com sucesso e que o inimigo estava parado. E a heroína da Reforma então ordenou a preparação da arma principal de classe Oppenheimer. E ela acrescentou que, no momento em que eles baixarem a guarda, o herói da Reforma vai disparar mais vezes até derrubar seus sistemas de defesa. E nesse instante, arranha-céus começaram a desmoronar, abrindo um caminho para enormes canhões lasers que se erguiam em seu lugar. E então ela ordenou: lance a arma principal de Oppenheimer. E uma série de disparos de laser foi direcionado ao herói da Reforma. E ele desviou dos lasers o melhor que pôde, mas um dos disparos atingiu seu canhão. E analisando a situação, ele refletiu que era intrigante esses desenvolvimentos do século passado. E ele avaliou suas chances de vitória no momento, que estava no 30%. Então ele calculou a probabilidade de sucesso se ele rompesse a barreira, que era de 83%. E percebendo que não tinha escolha, ele ordenou que uma mudança de modo e se transformou em um jato, usando o comando: limite de potência em 30%, modo mochila a jato. E a heroína da Reforma, surpresa com essa habilidade incrível de mudança de forma, maravilhou-se com a ciência avançada por trás daquilo. E a Simorph então declarou que não era a hora de admiração, pois ele estava vindo com tudo. E o herói da Reforma fez uma curva e avançou seu caminho através da barreira acima da cidade. E a heroína da Reforma gritou urgentemente: precisamos fortalecer a defesa. Se ele romper a barreira, não conseguiremos continuar a luta. E o herói da Reforma, sentindo a mudança de momento, declarou: agora é a sua vez. E de repente a heroína da Reforma notou uma figura no nariz do avião. E era o herói Braço de Ferro. E ele estava sorrindo e gritando uma saudação para ela. E o medo tomou conta dela ao perceber que isso poderia ser outro herói se rebelando contra o mundo. E o herói Braço de Ferro começou a abrir a barreira. E a heroína da Reforma gritou: precisamos urgentemente adicionar o poder à barreira. E a Simorph respondeu urgentemente: isso não pode ser feito. A capacidade dos drones é limitada e eles vão sobrecarregar se muita energia for direcionada a eles. E apesar dos melhores esforços, os drones que criavam a barreira começaram a mostrar sinais de tensão, sobrecarregados sob a imensa pressão. E o herói Braço de Ferro continuou a forçar a barreira com força implacável. E finalmente, ele conseguiu. E eles romperam as defesas da cidade. Então, a Simorph relatou: os heróis penetraram na barreira. E o herói da Reforma agora estava firmemente no chão dentro da cidade. E com um tom de desdém ele declarou: a esperança da humanidade é ridícula diante do poder avassalador dos heróis. E pensando sobre a situação, ele declarou que ela perdeu, pois escolheu se aliar aos humanos, que ele via como fracos e imperfeitos. E sem hesitar, o herói da Reforma lançou uma enorme rajada de mísseis. E a cena então mudou para um tempo e lugares diferentes.
Em Londres, Inglaterra, mais especificamente em 1908, na fábrica de roupas Chelsea, dois homens vestidos com ternos caros caminhavam pela fábrica. Um deles, um homem baixo com bigode, estendeu as mãos e instruiu o outro a passar. E eles entraram em uma sala onde um trabalho estava em andamento. Sorrindo, o homem com bigode explicou que estavam tentando consertar tudo e já haviam chamado os artesãos locais, mas isso levaria algum tempo. E ele esperava que o Sr. Stevenson entendesse. E Stevenson o tranquilizou. Não se preocupe, você está fazendo o necessário investindo em nossa pesquisa. Eu só vim me expressar minha gratidão. E de repente, o homem com bigode se virou e gritou zangado, exigindo saber quais máquinas estavam quebradas. Um trabalhador se aproximou e informou, gaguejando, que eram 3 máquinas e o motor principal que estava com defeito. E o homem com bigode respondeu a um funcionário por murmurar e empurrou para o lado, dizendo ao Sr. Stevenson para passar. E enquanto continuavam a conversa, Stevenson percebeu um funcionário atrás deles lançando um olhar severo. E de repente, outra voz interveio, anunciando que o motor havia sido consertado pela manhã. E uma trabalhadora, chamada Mary, havia gerenciado o reparo. E o homem com bigode e Stevenson se viraram perplexos. E agarrando Mary pelo colarinho, o homem com bigode gritou, exigindo saber quem havia pedido a ela para interferir. Ele avisou que, mesmo que ela trabalhasse duro a vida inteira, nunca ganharia o suficiente por pagar uma máquina daquelas. E arregaçando as mangas, ele se preparou para espancá-la. E Mary, em choque, continuou a falar, explicando que só queria ajudar. E neste momento, Stevenson interveio, desmontando o gerador e instruindo o homem a parar. E ele confirmou que o motor havia realmente sido reparado. E o homem com bigode relutantemente abaixou a mão. E Stevenson então perguntou se poderia falar a sós com Mary. E Mary, de cabeça baixa, ficou lá nervosa, enquanto Stevenson lhe oferecia uma caneca de chá quente, o que assustou um pouco. E Stevenson, examinando o motor, notou que, embora a eficiência tivesse caído, Mary havia conseguido consertá-lo, e o mais incrível é que ela fez isso sem o equipamento necessário, usando apenas ferramentas disponíveis. E ele achou isso impressionante e perguntou se ela frequentava uma escola noturna. E Mary explicou que tinha 6 irmãs e 3 irmãos mais novos, e todo o dinheiro para a educação ia para os irmãos. E Stevenson, sorrindo, comentou: então, Mary, apesar de não ser escolarizada, você é tão genial quanto qualquer um. E Mary, sem emoção, expressou sua gratidão pelo elogio. E Stevenson então fez uma oferta, prometendo um pagamento substancial se ela concordasse em trabalhar na oficina dele. E Mary olhou para ele com uma expressão confusa, tentando compreender a oportunidade que lhe estava sendo apresentada. E Stevenson então declarou: o melhor engenheiro de Londres vai te ensinar a engenharia mecânica pessoalmente. E assim, Mary começou a trabalhar na oficina de Stevenson. E eles trabalharam incansavelmente, dia após dia, aperfeiçoando suas habilidades e expandindo os limites da engenharia mecânica. E essa rotina rigorosa continuou, até que uma tragédia ocorreu. Um acidente na oficina causou um incêndio devastador, tirando a vida de seu amado mentor. E naquele fatídico dia, Mary ficou sobre o corpo carbonizado de Stevenson, lágrimas escorrendo pelo rosto. E com um último suspiro, Stevenson expressou seu desejo que Mary fosse seu legado vivo. O laboratório onde investi todo o meu dinheiro, minha pesquisa, tudo queimou. Mas a única coisa que eu posso te dar agora é o meu nome. E naquele dia, Mary assumiu o nome de um grande homem, prometendo honrar a sua memória. E ela chorou e segurou a mão de Stevenson, prometendo que, dali em diante, seria conhecido como Mary Stevenson. E ela compreendeu a maneira profunda de como as pessoas podiam deixar um legado duradouro. E durante o dia, ela continuava o seu trabalho na fábrica. E à noite, ela prosseguia com a pesquisa de Stevenson com a dedicação inabalável. Ela dedicou o resto da sua vida a avançar o trabalho dele, muitas vezes trabalhando até a exaustão. E embora seus esforços incessantes eventualmente a levassem à morte por excesso de trabalho, e quando ela retornou, suas contribuições não foram em vão. Junto com seus colegas, ela conseguiu alcançar avanços significativos na engenharia mecânica.
E agora, em meio às chamas da destruição, Maria se sentia impotente enquanto todo o seu trabalho se transformava em fumaça. Vários veículos blindados avançaram em direção ao herói Braço de Ferro, armado com poderosas armas, apesar de ser obliterados com um único golpe. E a heroína da Reforma, testemunhando essa devastação, não sabia o que fazer. Yassimorph relatou gravemente: os foguetes falharam. Nisso, a cidade inteira estava em chamas e Yassimorph declara que o sistema de defesa de Niels Bohr não estava mais operacional e a arma de Oppenheimer foi completamente destruída. E Mari percebeu que não apenas o seu trabalho, mas também os esforços de seus colegas estavam sendo apagados. O ferro havia se tornado sua pele, suas veias se tornaram fios, deixando um pouco de sua essência humana quase intacta. No entanto, agora, diante de um herói da nova geração que havia perdido sua humanidade, ela foi forçada a tomar medidas extremas. E com uma voz resoluta, Mari declarou: não é a carne que faz uma pessoa humana. Como poderiam se voltar contra seus próprios irmãos? Eles carecem de humanidade. Ela então apertou a mão, sentindo o peso de suas palavras. Essa civilização, construída sobre ossos e sangue dos humanos, deve ser preservada, mesmo que isso me custe a vida. E com determinação ela gritou para Yassimorph: coloque o Vale do Silício fora de sua trajetória e inicie o progresso de armamento de combate em meu corpo. E Yassimorph obedeceu, anunciando que o armamento de combate havia sido aprovado e a mudança de controle automático tinha sido feito. E um manipulador apareceu atrás de Mari, agarrando-a e arrastando para outra sala. Lá, seus braços e pernas foram desconectados e novos, mais poderosos, foram soldados em seu lugar. Ela emergiu com uma nova aparência, pronta para a batalha para preservar a humanidade. E ela então lembrou-se do momento em que entrou no mundo da Reforma, e um robô havia se erguido diante dela, onde, naquele mundo, para sobreviver, é preciso desistir da sua humanidade. A primeira reforma começa pelos dedos. Nisso, ela criou uma pistola de plasma com os dedos, e que depois foi atualizado para os braços, que se transformavam em canhões de plasma, e suas pernas também foram aprimoradas, embora adaptar-se a elas teria sido um pouco desafiador no início. E depois disso, os órgãos internos precisavam ser substituídos para aumentar o rendimento. Nisso, nos é mostrada uma cena onde o herói da Reforma gritava de dor durante a operação. Cada momento era excruciante, sendo um testemunho brutal da necessidade da sobrevivência naquele mundo. E para retornar ao seu mundo original, é preciso sobreviver e lutar nele. Isso era o que tanto Mari quanto o herói da Reforma estavam suportando. E para se reconectar com a humanidade, era necessário tornar-se progressivamente menos humano. Isso chega a ser uma ironia, pois para salvar a humanidade precisava deixar de ser humano. E quando um herói assim retorna, como as pessoas o perceberão? Como eles o verão? Como uma arma? Um monstro? Esse era o destino que aguardava o herói da Reforma em seu retorno. As forças militares tentaram destruí-lo à primeira vista. No entanto, talvez lá no fundo, ele estivesse com uma esperança de que pudessem reconhecer o humano dentro dele. Então, somos transportados de volta ao campo de batalha, onde Mari, agora uma colossal robô em uma nova forma, enfrentava o herói Braço de Ferro e o herói da Reforma. E o herói Braço de Ferro olhou com horror e exclamou: esta é a verdadeira forma dela. E o herói da Reforma refletiu sobre a situação, notando que, sem uma barreira protetora, a necessidade do herói do Braço de Ferro diminuía. E o alvo de Mari era claro, ele mesmo. Então ele gritou que a brincadeira acabou e se transformou, entrando em modo turbo com um limite de potência de 100%. Esse modo turbo tá parecendo mais os elementos do Max Steel do que o próprio modo turbo. E ele cresceu para se igualar ao tamanho da Mari, ativando seus canhões de plasma. E Mari, que não ia ficar parada sem fazer nada, preparou sua arma a laser. Os tiros de ambos atingiram seus alvos simultaneamente, resultando em uma explosão massiva. E detritos se espalharam em todas as direções enquanto Mari avançava em direção ao herói da Reforma. Ele também não perdeu tempo, correndo para encontrá-la de frente. Então, eles ativaram seus propulsores de foguete, destruindo
tudo em seu caminho, e suas barreiras protetoras colidiram com força tremenda. O impacto foi tão grande que uma onda de choque se espalhou pela área, e ambos os heróis deram tudo de si, tentando superar e ferir um ao outro. E o herói Braço de Ferro, se protegendo dos detritos, pensou que, se ele pudesse dar ao herói da Reforma uma oportunidade adequada, então a vitória seria deles. De repente, um poderoso tiro laser voou em direção ao herói Braço de Ferro, que desviou a tempo. Ele se virou e viu um exército de robôs avançando. E a Simorph, que estava controlando eles, anunciou: "Tá na hora da reabilitação e todos os convidados indesejados serão mortos a tiro." E o herói Braço de Ferro sorriu, impressionado que ela não estava sozinha, e saltou em direção aos robôs. Enquanto isso, tanto o escudo do herói da Reforma quanto os de Mari se quebraram, e Mari balançou o braço para atacar, e então agarrou o herói da Reforma pela cabeça, tentando arrancá-lo. E ele contra-atacou, transformando sua outra mão em uma lâmina e cortando o braço dela. E Mari então comandou: "Braço motorizado, ejetar." E seu braço esquerdo danificado se desprendeu. E no instante seguinte ela gritou: "Braço martelo, ejetar." Enquanto uma nova mão se juntava ao seu corpo. E o herói da Reforma, balançando a sua lâmina, gritou que ele não era besta o suficiente para ficar esperando o oponente se arrumar para então atacar. Porém, de repente, foguetes voaram em direção ao herói da Reforma, explodindo no impacto e empurrando para trás. E Mari declarou: "Esta é a Assembleia de Inteligência Humana." E Mari balançou seu braço martelo com uma força tremenda e golpeou o herói da Reforma com toda a sua força, causando uma explosão incrivelmente poderosa. E então ela começou a refletir em sua mente: humanos são compostos de carnes, sangue e ossos, mas ironicamente os seres preocupados com a batalha que determinaria a vida ou a morte desses humanos eram feitos com uma sólida armadura de aço ao invés de uma carne macia. Nisso, o herói da Reforma agarrou a base do martelo de Mari com suas mãos extras, e ele avançou e deu uma joelhada em seu estômago. E o impacto foi tão forte que a armadura de Mari se rachou, e em vez de sangue, óleos e faíscas elétricas jorrou de seu corpo. E Mari de repente declarou: "Braço martelo, autodestruição." E o herói da Reforma, vendo o martelo começar a brilhar, ficou com medo. E no instante seguinte, o braço do martelo explodiu, lançando ambos para trás com uma poderosa explosão. E a explosão arrancou o braço principal da heroína da Reforma, e eles caíram a poucos metros de distância um do outro. E então o herói da Reforma olhou para Mary com um intenso ódio. E de repente, ele começou a correr em sua direção, fechando rapidamente a distância. E ao se aproximar, ele abriu a boca, e Mari levantou seu braço direito para tentar se defender, mas o herói da Reforma mordeu com força, conseguindo arrancá-la. E vendo aquela cena, ela notou novamente que ao invés de sangue e veias, era apenas armações de metais e circuitos. E neste momento, Mari ativou o seu laser de fótons e a energia começou a se acumular na frente do seu rosto. E o feixe concentrado de luz disparou, atravessando o herói da Reforma e lançando-o para trás. E a Simorph anunciou: "Poder de fogo temporariamente reduzido." E a energia foi desligada. E do nada, o herói da Reforma gritou de raiva: "Por quê? Por que você está do lado dos humanos?" Enquanto isso, Mari lentamente se levantava e ele continuou: "Você também é um monstro. Você também foi rejeitada. Então me diga, por quê?" Ele estava cheio de raiva e gritou que a odiava com todo o seu coração. "Você poderia ter mudado o mundo há 100 anos, se tornando a deusa daquela época. Todos se curvariam a você e ninguém teria ousado se opor aos heróis. Então, talvez, eu não teria sido tratado como um monstro e chegado nesse estado." Ele perguntou por que Mari escolheu se esconder e viver feliz enquanto fingia ser humana. E Mari respondeu calmamente: "Porque nós somos seres humanos. Eu não sou um deus, eu nunca quis ser um deus ou um monstro, nem uma arma, nem um herói, nem uma máquina." E mal conseguindo ficar de pé, ela continuou: "Eu queria viver como um ser humano
Eu amava minha vida e sonhava viver com os humanos. É claro que fui rejeitada e é esperado que algumas pessoas não me aceitem. Mas eu não preciso da aceitação deles. Esta é minha dor e minha luta pessoal. No entanto, só porque Mari foi escolhida como heroína durante tempos violentos, não significava que ela era uma vítima. Ela acreditava que as pessoas não precisavam entendê-los, nem precisavam ser forçadas a aceitá-los. E Mari recordou do momento durante a guerra, quando estava exausta, sentada em seu beliche. Um soldado se aproximou dela, expressando gratidão por seus esforços em salvar a equipe. Ele lhe entregou uma barra de chocolate como um gesto de agradecimento, dizendo: não sei se você gosta desse chocolate ou se pode comer, mas por favor, aceite meu presente. E Mari, timidamente, aceitou o chocolate. E o soldado agradeceu a ela, reconhecendo-a como uma verdadeira amiga. E ela percebeu que o respeito e reconhecimento devem ser conquistados através das ações. E somos então levados de volta a um momento crucial na vida de Mari, quando ela estava quase completamente transformada em um robô. E uma jovem mulher vestida em um traje de executivo correu até ela, ofegante, segurando uma carta do governo, que declarou que, em reconhecimento ao trabalho árduo e dedicação dela, ela foi concedido o direito de se tornar residente dos Estados Unidos e a oportunidade de emigrar para lá. E este momento destacou que as ações de Mari definiram sua humanidade e não a sua forma física. E em seguida, encontramos Mari em uma sala, assistindo a um desfile. E entre os soldados marchando, ela notou um rosto familiar. Um veterano que ela lembrava com carinho. De repente, um dos veteranos arrancou sua medalha e empunhou em sua tela, onde Mari podia vê-la claramente. E ele disse que seus camaradas ainda se lembravam dela. E, embora estivesse envelhecendo e talvez não vivesse para ver o outro ano, queriam expressar sua gratidão antes que seu tempo acabasse. Em vez de receber medalhas, eles desejavam homenageá-la. E emocionada, Mari estendeu a mão em direção à tela, tentando pegar a medalha. E de volta ao campo de batalha, Mari declarou seu desejo de morrer como uma humana. E ela continuou dizendo que ele poderia gritar sobre seu ódio pelos humanos ou continuar a matá-los. Porém, era óbvio que ele era o que mais ansiava, ser um humano. Nisso, o herói da reforma então relembrou sua própria infância, como passou o seu tempo com os amigos, venceu campeonatos e teve seu primeiro relacionamento. Rapaz, ela era menina, eu tava chamando de ele até agora. Ai, lascou, agora já foi. Eu vou chamar ela até o final assim pra não confundir vocês, porque eu tô chamando de herói da reforma e heroína, então vai ficar assim. No entanto, ela foi rejeitada, levando a buscar validação, e as pessoas a evitavam, atiravam nela e fugiam, incapazes de compreender essa situação. E a reação do seu namorado a dela foi de horror, e mesmo após derrotar um monstro e acreditar que o seu retorno traria aceitação, ela foi recebida com medo e desdém. Desejo e o ponto de querer, disse o herói da reforma Mary, porque ela é uma máquina, alheia de emoções, um mero pedaço de ferro. Eles a chamaram de monstro. Enquanto falava, seu corpo mecânico se abriu, revelando seu verdadeiro eu. Ela gritou de angústia, insistindo que não era culpa dela, e então avançou contra Mari com fúria renovada. E Mari levantou e reconheceu a sinceridade da dor e a sua verdadeira intenção. Mas agora é hora de terminar isso, disse Mary. Enquanto isso, um dos robôs observava o herói Braço de Ferro, que estava desmantelando brutalmente seus camaradas. O robô, em conflito, pensou em sua professora, sem saber o que fazer a seguir. E o herói Braço de Ferro lidou com todos os robôs, exceto um. E este robô sobrevivente ponderou a dura realidade de que algumas pessoas recorrem a matar outras para provar sua própria humanidade. E para sobreviver neste mundo, parecia que eles tinham que estar dispostos a destruí-lo. Mas não acaba aí. Os humanos têm a tendência de sacrificar os interesses dos outros pelos seus próprios. Eles pisoteiam uns aos outros em sua busca implacável por seus objetivos, brigando e entrando em conflito, gritando e ignorando os apelos um dos outros. E o robô refletiu essa dura realidade e estava duvidando sobre esses seres chamados humanos.
E ao olhar para o herói Punho de Ferro, o robô transformou sua mão em uma arma e depois uma espada, e questionou os significados daquela luta. E o herói Punho de Ferro gritou: "Você é o último pedaço de sucata em meu caminho? Se for, venha para cima." E o robô avançou contra ele, brandindo sua espada com precisão. E o herói Punho de Ferro habilmente esquivou e contra-atacou com um golpe poderoso, decapitando o robô. E todo feliz, o herói Punho de Ferro começou a cantar a sua vitória, proclamando que os robôs criados por seus cientistas foram completamente destruídos. E o robô, em seus momentos finais, não conseguia entender por que Marie lutava tão ferozmente por esses seres falhos. No entanto, não podia negar o brilho nos olhos dela enquanto tentava salvá-los de sua própria ruína. Era a primeira vez que o robô a via tão resoluta, mas então o herói Punho de Ferro esmagou a cabeça do robô com o pé, encerrando assim o seu funcionamento. Enquanto isso, a batalha entre Marie e o herói da Reforma continuava. Com um poderoso impulso de sua perna, Marie voou vários metros para trás. E o herói da Reforma se apoiou em um dos arranha-céus e voltou à luta. E em seus pensamentos, Marie chamou por Asimorph, dizendo que a razão pela qual ele não era capaz de entendê-la era a prova de que ela não era mais apenas uma máquina fria. E nesse instante ela ordenou: braços reservas ativar. E instantaneamente duas novas mãos emergiram e se integraram a ela. E o herói da Reforma tentou alcançar a cabeça de Marie para desferir uma mordida fatal, mas Marie o conteve com suas mãos. E ela começou a refletir sobre os inovadores e cientistas que dedicaram suas vidas como combustíveis para a esperança ao qual só eles podem alcançar e continuar suas pesquisas. Física quântica, a lei da gravidade universal e buracos negros. E ela percebeu que conseguiu conquistar tudo isso sem precisar queimar a sua vida. Nisso, o herói da Reforma estava derrubado, e quando Marie olhou para ele, percebeu que estava lutando contra o seu próprio passado. Marie precisava salvá-la, um reflexo que parecia seu eu mais jovem. Ela ordenou que o painel de controle fosse aberto e declarou que havia apenas uma maneira de salvar tanto ela quanto o mundo. E Marie abriu a porta do seu robô e olhou diretamente para frente. O herói da Reforma, com lágrima nos olhos, não conseguia compreender o que Marie estava fazendo. E pela primeira vez, Marie viu a verdadeira pessoa dentro da carcaça mecânica, lutando com seu passado. Esta era a última chance de Marie para reivindicar sua humanidade. Então, ela disse a si mesma: "Esse é o fim, futuro eu." E neste momento, Marie saltou do seu cockpit para se juntar ao herói da Reforma, dizendo mentalmente a Asimorph que morreria como humana hoje. E Marie pretendia morrer como humana e deixar seu trabalho para a próxima geração. Ela queria ser alguém que conseguisse confortar e enxugar as lágrimas dos outros. Ela puxou então uma barra de metal de sua mão de ferro e a cravou no peito do herói da Reforma. E o herói da Reforma gritou que Marie era louca e então a agarrou. Ela estava perplexa, incapaz de entender de que tipo de arma que era e o que estava fazendo com ela. E Marie, apesar dos seus ferimentos graves, explicou que, durante 100 anos, estava desenvolvendo um meio de parar os heróis do futuro e conseguiram criar um corpo humano sem cérebro. E ela na verdade estava se referindo a um manequim humano. E o herói da Reforma, surpreso com o dispositivo, notou que a taxa de download era de 58%. Confusa, ela perguntou a Marie por que ela mesma não queria usá-lo. E com sangue azul escorrendo de sua boca e um sorriso no rosto, Marie respondeu que não precisava, pois já havia alcançado a sua humanidade. E o herói da Reforma zombou, chamando Marie de patética e questionando o sentido de tudo isso com aquela aparência. Os humanos são imperfeitos, ilógicos e muitas vezes desejam o impossível, ela disse. E apesar disso, Marie havia feito tudo ao seu alcance, até apostando em si mesma pelo bem de um futuro incerto. Isso, ela explicou, era o seu presente para o herói da Reforma. Uma oportunidade de escapar dos limites de seu corpo de ferro e abraçar a chance que lhe foi dada por um humano. E baixando a cabeça, o herói da Reforma soltou Marie, que então despencou de uma grande altura. Seu corpo se despedaçou ao impactar ao solo com membros espalhados ao redor. E Asimorph, possuindo o robô, se aproximou e perguntou se ela se arrependia de sua decisão.
E Mari, com seus últimos suspiros, respondeu que seu poder ainda era insuficiente, mas que seu caminho era salvar a todos, mesmo ao custo de um pequeno sacrifício, a sua vida. Ela assegurou ao robô que não se arrependia, mas ficou feliz por ele ter perguntado, porque apenas os humanos podiam sentir arrependimento. E Asimorph declarou que o herói Braço de Ferro ainda estava vivo e perguntou quais seriam as suas ordens. Ela então instruiu a acionar o mecanismo de autodestruição, e o robô assentiu em compreensão. E se voltando novamente para Asimorph, ela declarou que ele fez bem até agora, e confiou o novo herói a ele, esperando que ela se tornasse totalmente humana e experimentasse tudo o que a vida tinha a oferecer. E com um sorriso pacífico, Mari fechou os olhos e morreu. De repente, o herói da reforma, agora no corpo de Mari, acordou. Ela notou um pequeno selo de ferro em seu peito. Confusa, examinou suas mãos, maravilhado com o calor de um corpo humano que não sentia há muito tempo. Asimorph se aproximou dela, enquanto ela se perguntava por que foi salva e se merecia esse corpo e essa nova vida, e o que ela deveria fazer agora. E Asimorph explicou a ela que sua professora, Mari, sempre acreditou na humanidade dentro dela, e mesmo que ela não tivesse respondido na época, Mari acreditava no leve brilho de humanidade que permanecia nela. E agora, Mari havia ido para o sono eterno que tanto desejava, enquanto o mundo acreditava que ambos os heróis haviam morrido. E para o herói da reforma, uma nova vida como humana havia começado. Então, Asimorph se ajoelhou diante dela e fez a pergunta: então, qual é a vida que você vai escolher? E o herói da reforma, ou melhor dizendo, Le Garran, pensou por um longo tempo. Ela se sentou contra uma parede, colocou a mão no rosto e se perguntou sobre que tipo de vida deveria viver, relembrando o momento em que foi apunhalada e considerada a ideia de escapar para uma vida normal. E pouco tempo depois, do lado de fora onde estava, Garan tirou o capuz e começou a olhar ao redor. Tudo estava vermelho e destroços estavam espalhados por toda a parte. E Garan estava no meio da destruição, questionando sobre seu próximo movimento. Deveria continuar com suas atrocidades monstruosas como uma heroína? Ou seguir o exemplo de Mari e se tornar um farol de esperança para o mundo? E enquanto ela refletia sobre isso, ela pergunta se ele sabia o paradeiro atual do herói da lança. E Asimorph a informa que quase localizaram sua posição, graças à sua cooperação com o governo americano. E olhando para o mapa, ela diz: preciso de sua ajuda para chegar até lá, antes que ele acabe se encontrando com um herói do retorno, pois eu tenho algo a falar com ele. E a cena então muda para um escritório cheio de computadores e cadáveres, e o herói do retorno está sentado, assistindo algo no monitor. Ele observa as batalhas da heroína da fé e da heroína da reforma, incluindo o herói da espada congelado e o herói de gelo. E usando uma caneta em um quadro próximo, ele marca quem morreu e quem sobreviveu, riscando a heroína da fé e depois a heroína da reforma. Ele se recosta na cadeira, comentando que os heróis da velha guarda lutaram bem mais do que ele tinha esperado. Nisso, ele gira a cadeira para frente e para trás. Duas peças das mais fortes perderam e o cabeça de músculo está perdido no espaço. De repente, ele puxa sua arma, se perguntando se deveria resetar. Ele até leva a arma à sua boca, mas hesita, pensando em ficar e lidar com os dois restantes. Ele olha novamente para os monitores, pensando em algo, e aproximando-se deles, ele comenta: é um pecado de desperdiçar tal visão, logo agora que os companheiros de Kim Min-soo apareceu. E ele olha para o herói da espada congelado através do monitor e grita, com uma cara bizarra, para ele mostrar a diferença deles para as historinhas infantis que os pais mostram para suas crianças, onde o herói é simplesmente muito forte e sempre vence, ou na hora mais marcante um milagre acontece. Nisso, a cena volta ao campo de batalha e o herói de gelo está perplexo, cercado por outros heróis. Ele se perguntou como ele conseguiu convocar seus camaradas, ou se poderiam aparecer por conta própria. Mas uma coisa é clara, eles vieram para salvá-lo. E o herói de gelo pega sua arma, dizendo que iria matá-lo antes que algo pior aconteça. Porém, antes que ele pudesse atacar, uma flecha perfura sua mão, fazendo-o soltar a sua arma e cair no chão. Ele olha para o lado e vê os camaradas do herói da espada em posições de combate, avaliando rapidamente a situação. E seu camarada estava congelado,
e o velho tentou matá-lo. Então, ele é uma ameaça. E neste momento, Pushkin grita: "É um mal-entendido, seus tolos." Entretanto, isso era meio difícil deles acreditarem. Primeiro, uma cidade que perdeu todos os traços de vida e ainda estava congelada. E o herói gentil que eles conheciam, aquele ao qual eles dividiram vários momentos, estava em perigo. E cansado e ofegante, Pushkin declara: "O que quer que vocês estejam pensando, está tudo errado, pois ele não é mais o herói que vocês conheciam." Mas a conclusão já estava feita. Enquanto tentava correr em direção ao herói da espada, flechas voaram em sua direção e a elfa declara que não adiantava ele tentar persuadi-los, pois estava muito claro para eles quem era a vítima ali. E com isso, eles concluem que Pushkin está tentando destruir o mundo, enquanto Kim Min-soo estava tentando protegê-lo. E neste instante, uma magia começa a se formar e a sacerdotisa declara que iria salvar o herói e que o resto deles deveriam ganhar tempo para ela. Mas mal eles sabiam que o rei demônio daquele mundo era quem eles estavam tentando salvar. E vendo toda essa situação se desenrolar, Pushkin apenas refletiu em sua mente: "Ah, que situação mais tola." E de repente, nos é mostrada uma casa onde o herói da espada dormia. Este é, aparentemente, o seu lugar de descanso neste mundo. E a sacerdotisa chega para vê-lo, e gentilmente removendo o cobertor, e coloca o seu cajado sobre ele. E ela admite que não sabe se a magia de encantamento persistiria quando ele voltar àquele mundo, mas tem certeza de uma coisa: ela quer estar com o herói em seus momentos finais. Ela então usa um feitiço mágico especial que compartilha uma porcentagem de vida para o alvo. E à medida que a magia faz efeito, o herói começa a brilhar. E ela suavemente diz para ele aproveitar a sua vida em seu mundo. E, quando chegar a hora, eles irão se encontrar novamente. E neste momento, ela o beija. E então voltamos ao presente, onde os aliados do herói da espada atacam o herói de gelo. E a elfa, armada com uma flecha, se prepara para ajudar o herói da espada. Nisso, a sacerdotisa e a fada vão em direção ao herói da espada, com a fada dizendo para a sacerdotisa se afastar, pois ela iria derreter o gelo. Então, ela invoca o elemento do fogo, chamando o espírito do fogo, Ignis. E com um gesto rápido, ela direciona o fogo para o bloco de gelo que aprisiona o herói da espada, fazendo com que ele envolva o gelo. E quando a fumaça se dissipa, eles ficam surpresos ao ver que o gelo não derreteu. A sacerdotisa, colocando a mão no peito, invoca o poder da deusa Serafine, pedindo para que os olhos dela pudessem ver a mana. Nisso, seus olhos começaram a brilhar, e ela olha atentamente para o gelo. E ela nota que tem círculos mágicos e correntes embutidas nele, reconhecendo que não é apenas um gelo comum, mas também contém poderosos selos restritivos. Determinada a ajudar, ela declara que quebrará os selos e diz que ela deveria ajudar os outros. A fada acena em concordância e voa para fornecer suporte. Pushkin observa que não tem nem mana ou forças restantes para usar uma habilidade. Então, o único jeito é lutar no 1 contra 1 e fazer ataques de pequena escala. Nisso, ele salta para trás, convocando vários pássaros de gelo que avançam no companheiro do herói da espada. Vendo essa situação, ele range os dentes, mas neste momento, o anão intervém proclamando: "Rei da montanha rochosa", e ativa o seu escudo. E uma enorme barreira mágica se forma, bloqueando todos os ataques que se aproximavam. E o guerreiro agradece a chegada do anão Tioman, e o anão avisa a Ivan para não ser descuidado, pois aquele velho tinha derrotado o herói. E Pushkin observa que a equipe dele é bem coordenada e experiente, o que significa que a luta seria bem difícil. E a elfa, atirando com seu arco, pede desculpas por demorar tanto para entender o fluxo de mando daquele mundo. E um círculo mágico aparece no céu, e um grande número de flechas se materializa a partir dele. E ela estende a mão e comanda: "Chuva de flechas pesadas", iniciando um ataque que chama Chuva de Aço, e flechas caem do céu em direção ao herói de gelo. E o herói de gelo, indignado, murmura do porquê eles estarem tentando impedi-lo de destruir o mal daquele mundo. Nisso, ele abre a boca e conjura uma tartaruga terrestre de corrente secreta de água que materializa acima dele, interceptando e bloqueando todos os ataques. Ele pensa consigo mesmo que estava com sorte, que eles usaram um ataque em larga escala, já que ele estava exausto.
e ele só precisava esperar eles se cansarem, então ele se aproveitava dessa brecha. E de repente, a elfa cessou seu ataque, e ela estava ofegante, e parecia que as flechas tinham acabado. E Pushkin, notando isso, começou a sair debaixo da tartaruga, dizendo que aquele era o momento certo. E quando ele saiu e olhou para cima, ele ficou surpreso ao ver um dos seus oponentes saltando em sua direção. Era uma finta, Rei Demônio, o guerreiro gritou, lançando seu ataque, Punho de Zenith. Vendo isso, o Herói de Gelo tenta se proteger com a tartaruga, mas o impacto a quebra, causando ferimentos graves nele. Nisso, ele cai em meio aos fragmentos de gelo e podemos notar que sua condição é crítica. O guerreiro aterrissa próximo, comentando que o Herói da Espada havia derrotado o Rei Demônio, e ele apenas tinha conseguido esse feito, pois ele usou o poder penetrante de seu punho para quebrar o exoesqueleto. Você nos subestimou, velhote. Está na hora de vingarmos o herói. E do nada, uma nevasca envolve a área e enormes flocos de neves gira pelo ar. E o guerreiro se vê imobilizado, congelado no lugar. E o anão do lado dele está igualmente atônito, sentindo-se como se o próprio tempo tivesse parado. A fada, perplexa, se pergunta quem poderia ter causado isso. É uma garota pálida, com um capuz, se aproxima do Herói de Gelo, descendo no buraco onde ele estava. Como o tempo passou rápido, meu querido herói, ela disse. E o Herói de Gelo, reconhecendo-a, sussurrou. Olá, bruxa de gelo. E ela era uma garota de olhos azuis, cabelo branco, um vestido igualmente branco e um manto preto. Ela era a deusa do gelo, também conhecida como bruxa do gelo. Então, a bruxa do gelo coloca a mão na testa dele. Sua força nos tempos de glória se foi, e apenas seu corpo envelhecido permaneceu. Ela murmurou. Ela comenta que era lamentável e ele a questiona do que ela quis dizer com o último herói. E ela responde que o Herói de Gelo da geração atual tinha morrido. E com sua morte, o seu mundo foi aniquilado. E ela era a única restante. Ele pergunta se ela veio assistir a sua morte, já que seu mundo não existia mais. E o Herói de Gelo tosse sangue e a bruxa de gelo nota que, apesar de seu corpo envelhecido, seus olhos ainda brilhavam com a vida. Ela sugere que talvez haja mais para ele realizar, e pergunta se ele deseja matar o inimigo diante dele e proteger o seu mundo. Desesperado, ele pede a ela que lhe conceda o poder para salvar o seu mundo. E o que receberei em troca? Ela pergunta, com ele em seu colo. Tome minha vida, tome minha alma, tome tudo se isso significar salvar o meu mundo. Então ele fala sobre o seu desejo final. Ele queria parar aquele desastre, ou melhor, parar esta guerra, não importando o custo. Ele respira com dificuldade, dizendo que não liga para o que custar, já que morrerá em breve de qualquer maneira. E a bruxa do gelo, acariciando sua cabeça gentilmente, declara que sua vida não importa para ela, e que também não pode tomar a sua alma. Em vez disso, ela pede outra coisa. Suas memórias como o Herói do Gelo. Em outras palavras, ela queria sua longa história, e vemos uma montagem de sua vida passar diante de nossos olhos. Batalhas com inimigos, tornando-se mais forte, até derrotando Hitler e lutando ao lado do Herói da Espada. E ele concorda, revelando que, no fundo, nunca quis ser um herói. E só existia um objetivo para sua existência. Criar um mundo onde os humanos amem uns aos outros e não se matem com guerras. Chorando, a bruxa de gelo comenta que, apesar de sua aparência cansada, rugas profundas marcando seu rosto, ele consegue sorrir. Ela coloca uma mão em sua testa e, com suas lágrimas se misturando com seu sorriso, ela declara que ele é o maior herói que ela já conheceu. Então, ela o beija na bochecha, assegurando-lhe que, independentemente da vida que viveu, ele agora se tornará a arma para cumprir seu último desejo. Então, seu corpo começa a congelar e sua respiração para. E neste instante, os companheiros do Herói da Espada, que estavam próximos, começaram a respirar novamente, confusos com a magia que estava acontecendo. Eles se perguntam quem era aquela garota misteriosa e por que sua magia parecia diferente. E um dos camaradas do herói, vendo a situação, avança, sugerindo que deveriam atacar enquanto o Herói de Gelo está fraco. E o anão chama todos para se prepararem e tomarem suas posições, pois eles deveriam ganhar tempo para a recuperação do Herói da Espada. E enquanto se moviam para o buraco, o guerreiro de repente hesita,
e o anão o questionando por que ele era tão imprudente e não conseguia esperar. E nesse instante, o guerreiro grita para o anão correr. E do nada, uma transformação ocorre. O herói de gelo começa a mudar, tornando-se uma forma monstruosa. Restos de corpos cobertos de gelo aparecem ao seu redor, subindo no ar. E sentado em um trono de gelo, ele emerge como um enorme esqueleto e uma coroa com uma barba gigante. E a visão assusta a todos. E o anão se pergunta se a bruxa de gelo transformou o velho em um morto-vivo. Porém, ele nota que aquilo não era um cadáver reanimado. Ele conseguia dizer só de olhar. Aquilo era um monstro além da lógica, talvez até mais forte que o rei demônio que eles enfrentaram. E neste instante, o guerreiro grita para o anão correr, prometendo segurar o monstro por 10 minutos. Eles sabiam que, sem a ajuda do herói da espada, não poderiam derrotar um adversário tão formidável. E o anão planejava atrasar o monstro montando barricadas, esperando ganhar tempo o suficiente para o herói da espada se recuperar. Ele então grita que, para construir uma barricada, levaria 1 minuto. Por isso, ele deveria manter a linha de frente durante esse tempo. E ao ouvir isso, o guerreiro toma sua posição, abrindo as pernas para a estabilidade. E um círculo mágico se forma ao seu redor, e tudo começa a brilhar em vermelho. E ele ativa o seu feitiço, formação de 8 trigramas. E o esqueleto aponta um dedo, enviando uma horda de cadáveres congelados em sua direção. E ele reflete que a formação de 8 trigramas amplifica a velocidade e o poder de sua técnica em 8 vezes. É o selo mais forte, reduzindo o consumo de mana na mesma proporção. Agora ele só precisava aguentar. E um enorme enxame de esqueletos é lançado contra ele, e ele se prepara para suportar o ataque, lançando golpes com seu punho. E com uma fúria implacável, ele esmurrava os esqueletos com seus punhos infundidos de magia. Cada golpe atingia com precisão, fazendo com que os esqueletos se desintegrassem antes que pudesse alcançá-lo. E neste momento, ele começa a se lembrar de algo. Lembrando que, mesmo antes de se juntar ao esquadrão de heróis como lutador de linha de frente, ele já era muito conhecido em seu mundo. E nos é mostrado um retrato do herói e seus companheiros. Sua linhagem era promissora. Seu pai era o rei das férias, um guerreiro lendário. Sua mãe era a imperatriz, igualmente formidável. E Jin, que era o nome do guerreiro, foi abençoado desde o início. Com apenas 13 anos de idade, ele se juntou à organização de artes marciais. Um grupo que nem a facção do herói ou do rei demônio ousavam desafiar. Uma multidão de lutadores se reuniu no portão do castelo, pronto para resistir aos demônios. E o jovem Jin, com um futuro promissor, já havia alcançado feitos notáveis. Aos 9 anos, ele derrotou o discípulo maior de seu mestre, que seria o mestre da seita. E aos 14, venceu o 13º comandante do Rei Demônio, que tinha destruído uma cidade inteira só por diversão. E aos 17, ele ganhou uma partida de treino contra 127 mentores de sua seita. Ele tinha sido atacado por muitos, dispersou seus oponentes com facilidade, deixando paredes rachadas e ensanguentados por seus punhos. E insatisfeito, ele se sentia entediado pela falta de desafio. Sua força era tão grande que ninguém ousava provocá-lo, e os demônios ficaram obcecados com ele, e até o Rei Demônio queria recrutá-lo. Porém, em um certo dia, em uma área rochosa, Jin treinava golpeando uma enorme pedra amarrada com cordas, e o herói da espada, consultando um mapa, o notou. E Jin praticava diligentemente, desferindo socos nas cordas. E quando o herói da espada se aproximou dele, perguntando a localização do Monte Amonheart, Jin, notando que ele era forte, fechou o punho e saltou, tentando atacá-lo. E, pela primeira vez, ele foi derrotado, caindo no chão. E o herói da espada comentou que Jin havia se precipitado demais, então ele apenas se defendeu e se desculpou com ele. E Jin sempre buscou o verdadeiro poder. Essa foi a principal razão que decidiu para ele se juntar ao esquadrão do herói. E eles se sentaram juntos ao redor de uma fogueira, discutindo seus caminhos. E Jin observou o comportamento e o sorriso do herói da espada, percebendo que a fonte da verdadeira força sempre lhe escapou. E em um flashback, vemos um demônio sendo partido ao meio pelo herói da espada, que fica sobre o inimigo caído. E Jin, testemunhando a cena, fica surpreso.
e notou que o herói ficava mais forte a cada dia que passava, enquanto ele sempre se via permanecendo na sua sombra. Logo depois, o herói da espada se aproximou de Jin, perguntando se ele se estava bem e oferecendo sua mão em apoio. E Jin sempre se viu correndo atrás do herói, lutando para acompanhar, mas ainda assim não o alcançava. E usando a sua técnica, Jin desencadeia uma enxurrada de golpes. Ele sente que entendeu sobre o verdadeiro poder, e em sua mente, a única coisa que importa é o inimigo à sua frente. O mundo se reduziu a apenas ele e seu oponente, e também aos seus companheiros, entre aspas, que estavam atrás dele. E com renovada determinação, Jin corre, diminuindo a distância entre ele e o herói da espada. E ele se aproxima cada vez mais, quase o alcançando. E o herói da espada se vira, percebendo que Jin descobriu o segredo da verdadeira força. E Jin continua a desferir uma barragem implacável de socos nas pilhas de esqueletos. Entretanto, de repente, uma criatura semelhante a um dragão emerge dos esqueletos, e ele rosna e ataca ferozmente. E Jin grita desafiadoramente: "Eu finalmente!" E então, o dragão o morde. E apesar da dor, ele pensa em sua missão de proteger seus camaradas. Sangue voa por toda parte, e a visão aterroriza todos. O anão, a elfo, a fada e a sacerdotisa, até mesmo o herói da espada parecia atônito. E o temporizador para o tempo de descongelamento do herói da espada mostra 18 minutos e 21 segundos restantes.